Salve, salve galera tricolor, fala você São Paulino, fala você São Paulino, como é que vocês estão? Quero pedir desculpa mais uma vez, mais um vídeo que eu abro pedindo desculpas aqui com os senhores e com as senhoras, porque era pra esse conteúdo ser ao vivo, né? Ainda não fiz nenhuma live pra vocês em 2025, mas lembrando, Celta está sob efeitos de antialérgico, ou seja, é capaz de eu entrar numa live e dormir do nada, capotar em frente à minha máquina, em frente aos comentários de vocês. Então, peço compreensão dos senhores e das senhoras mais uma vez, vamos conversar um pouquinho, ainda com laterais em pauta. E a pauta da vez agora é Lucas Rosa, tem mais de 100 partidas pelo Valladolid, sendo 60-40 como titulares, né? 62, se eu não estiver enganado, como titular, e 38 vezes saindo do banco de reservas para ser utilizado pelo seu treinador, alternando aí entre Série A e Série B do Campeonato Espanhol, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Celso, também conhecido como Celta, aqui do Tricolor em Pauta. Seja muito bem-vindo se for sua primeira vez. Já fica aqui o convite para vocês se inscreverem no canal, conhecerem. Lembrando, eu faço muito conteúdo ao vivo, mas por conta aí de estar meio esquisito nesse comecinho de 2025, tô nem bebendo, senhoras e senhores, então se preocupem. Brincadeira, não se preocupem não. Sejam muito bem-vindos aí, se você for novo, não esquece de se inscrever. No final do vídeo você decide se você deixa o like ou não deixa o like. Mas voltando aqui sobre o Lucas Rosa. É um lateral direito de 24 anos, passou toda a sua carreira aí no Valladolid, onde acumulou mais de 100 partidas, só que aqui um destaque, né, que são 2 gols, e lateral tudo bem, não tem que dar muitos gols, mas 5 assistências. Aí eu já acho pouco pra um lateral, tudo bem que vocês vão falar, pô Celso, mas o Igor Vinícius, mas o Wellington deveria usar uma régua maior, né, uma régua boa de comparação, não uma régua ruim, que é o Wellington, o próprio Igor Vinícius que teve uma boa temporada que foi 2022, e acho que teve números parecidos com a carreira inteira aí do Lucas Rosa. Não é um jogador, pelo que eu pude ver de vídeo, pelo que eu pude apurar de informações, que me anima. São Paulo estava conversando com o Natanael do Curitiba, né? Conversando com o Curitiba e com o próprio Natanael, só que o Atlético Mineiro fez uma proposta melhor pro Curitiba, o São Paulo fez uma proposta menor financeiramente, o São Paulo parece ter feito 8 e pagar em 2 parcelas de 4 milhões, o Atlético Mineiro já quer pagar 12, o São Paulo, ó, o Curitiba mantém aqui 20%, mas muito provavelmente ele vai pro Galo e não pro São Paulo, a menos que haja uma reviravolta de última hora, o São Paulo incluir algum jogador numa negociação. Havia uma especulação de que o São Paulo poderia incluir o volante Luan nessa negociação, mas o Lucas Rosa agora é a bola da vez, deve ser o próximo alvo aí do São Paulo pra lateral direita. Não me animei com nada que eu procurei do jogador. Óbvio, o cara tá jogando um campeonato espanhol, é um campeonato que você... Uma coisa que eu posso garantir pra vocês, ele sabe dar um passe e partir. Ele sabe, né, tocar ali pro volante, tocar pro meia e partir. Se ele vai conseguir fazer o cruzamento, se ele vai conseguir evoluir aqui, porque lembrando, tem 24 anos. 24 anos é pra mim aquela fase que o cara tá começando aquele amadurecimento pra chegar no seu auge. Pra começar, ó, já passou daquela idade sub-23, agora é pro cara assumir um certo protagonismo, assumir aqui, ó, agora esse aqui é o meu prime, é o máximo que eu posso entregar na minha carreira futebolística, entre os 25 e hoje em dia 30, 31 anos. Eu acho que a partir dos 32, 33, dependendo do cara, começa ali uma decadência. Mas São Paulo tá contratando um cara que pode não dar certo no primeiro ano, mas dá certo no segundo, talvez no terceiro. Só que a gente tá falando de uma posição que a gente está carente. A gente tá falando de uma posição, por exemplo, de camisa 9, que você tem o Caleri, que é uma realidade, apesar de ter feito um ano muito ruim. Você tem o André Silva, que foi uma grata surpresa. Se você tivesse uma terceira opção ali, que estivesse nessa faixa de idade pra chegar ainda no seu momento prime, beleza. Mas não, estamos falando de uma posição que a gente tem o Igor Vinícius, que pra mim, como eu disse anteriormente, fez um 2022 bom. O Moreira, que infelizmente tem um histórico de lesões. A gente vai pegar o histórico médico do cara e parece que você tá pegando a ficha de um jogador de 35, 36 anos, não um rapaz de 20, 21. Então é uma posição complicada. Na lateral esquerda, contratamos o Enzo Dias, já deve ser anunciado oficialmente nas próximas horas, talvez ainda hoje ou amanhã, no máximo o Enzo Dias deve ser oficializado e já vai partir para os Estados Unidos, onde o São Paulo já está fazendo a sua pré-temporada. Também temos o Wendel garantido aí para junho, que o Wendel e Enzo Dias, a gente já muda de patamar na nossa lateral esquerda. Eu não me lembro de 2 nomes tão realidade, então, putz, o Enzo Dias pode não ser o meu lateral dos sonhos, mas é um cara experiente, é um cara que sabe marcar muito bem, não vai ficar plantado igual o Rafinha, mas o forte dele é a marcação. E você tem o Wendel, que é um lateral completo, um cara que fez quase 10 anos de Bayer Leverkusen. O cara serve 10 anos pra futebol alemão, pra Bayer Leverkusen, tem 31 anos ainda tem lenha pra queimar, ainda, pô, acho que vai jogar em alto nível aqui 2, 3 anos no mínimo. Então é um cara que pode te dar uma segurança numa posição que a gente não tem segurança, não sei se é que alguém confiava no Reinaldo, mas a gente vai ter uma realidade na lateral esquerda que a gente não via há muito tempo.
Comenta aí, inclusive, ao final desse vídeo, ou já comenta agora, o último lateral esquerdo que você falou. Esse eu confiava de olho fechado, situação. Esse, ó, eu vi a escalação e, pô, tá tranquilo. Tô tranquilo com o fulano fazendo lá do lado esquerdo do São Paulo. Comenta aí qual foi. O meu último é o Júnior, vou nem mentir. Mentira, o Richarlison improvisado. Me dava mais segurança do que o Reinaldo, né? Porque sabia marcar e sabia atacar, né? O Reinaldo só sabia atacar. E o Crespo escondia os olhos de zagueiro. Mas enfim, o Reinaldo agora é problema do Mirassol. Voltando aqui pro Lucas Rosa, que é lateral direito. Não confio. Acho que o Valladolid não é um parâmetro. Nossa, o cara tava jogando o Campeonato Espanhol. Não. Se fosse um jogador de Sevilha, um jogador, né, de um time de primeira página do Campeonato Espanhol, né? Não é o caso do Valladolid, rapaziada, que alterna entre primeira e segunda divisão o tempo todo. 100 partidas e 5 assistências também me assustei. O Enzo Dias, até a chegada do Acunha, era o titular absoluto de River Plate. Podia ter ali suas críticas, seus elogios, mas é um cara que, pô, vai saber aguentar porrada, aguentar crítica do torcedor. O Lucas Rosa, eu já não sei. Pra mim é uma incógnita, assim como era uma incógnita com é a mesma situação de você trazer um Igor Vinícius da Ponte Preta, do Ituano. Não lembro se ele veio da Ponte Preta ou do Ituano, ou ele tava na Ponte Preta emprestado pro Ituano, alguma coisa assim. Mas é a mesma coisa de você trazer um Igor Vinícius naquela circunstância. A diferença é que o Igor Vinícius tinha 22 anos. O Lucas Rosa já tem 24 e, obviamente, atuou no futebol europeu. Mas o nível, no caso dele que estava no Valladolid, não vou comparar aqui a Ponte Preta e o Ituano com o Valladolid. O futebol espanhol é muito mais técnico, pelo amor de Deus. Mas a situação, o contexto é parecido. Então não é um jogador que me anima. Quanto a Enzo Dias, o Wendel, eu estou tranquilo desse lado esquerdo do São Paulo. Já o lado direito, mais uma vez, nos preocupa. Se o São Paulo conseguir ter uma reviravolta e fechar com o Natanael do Coritiba, aí eu já acho que podemos ficar tranquilos, porque o Natanael no Coritiba, na Série B, foi muito bem. É muito bom lateral. Prefiro ele do que o Lucas Rosa. Se o São Paulo puder fazer um movimento, tentar disputar aí com o Galo pra trazer, tentar seduzir o jogador que, ó, você vai jogar Libertadores. Pô, o Galo não tá mais com essa bola toda, tá com alguns problemas. Nós também temos alguns problemas, nós devemos quase 1 bi. O Galo mesmo tendo mecenas, tendo esse ou aquele, deve 1,4 bi. Então o São Paulo tá ali quase devendo 1 bilhão. O Atlético Mineiro já deve mais de 1 bilhão. 1 bilhão, quase 1 bilhão e meio. Então, ferrado por ferrado, senhor Natanael do Coxa. Vem pra um que vai disputar a Libertadores e é tricampeão do mundo, né? Vem pra cá. Os torcedores do Galo não fiquem bravos comigo. Estamos disputando um grande jogador, então cada um usa as armas que tem. O Galo tá tentando usar um dinheiro aí. São Paulo deveria usar o poder da amizade, da sedução e do Morumbi. Dá 5 chocolate bis aí pra ele, um abraço, promete pra ele um abraço do Lugano. É um abraço do Lugano? Não, o Lugano acho que é mais capaz de dar no meio da canela do cara do que dar um abraço, né? Mas brincadeiras à parte, rapaziada. Lucas Rosa é o próximo alvo do São Paulo aí pra lateral direita. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Não é um cara que me agrada, mas estamos falando de um setor que a gente precisa de reforços. Então, mesmo que uma incógnita, mesmo que talvez um empréstimo com opção de compra, que pra mim seria o melhor modelo possível de negócio, que aí você tem o tempo de empréstimo pra poder avaliar, mesmo que às vezes um ou outro minta ali, a gente tem um tempinho pra avaliar o cara. A gente tá tendo esse tempo pra avaliar Marcos Antônio, o Atressoldi, que já agrada a diretoria, que eu não sei o porquê. Se for um empréstimo com opção de compra, me anima. Se já chegar comprando pelo valor que tava disputando o Natanael, aí eu já não me animo tanto. E é um cara que tá avaliado ali na casa de 1,5 milhão de euros, 1,3 milhão de euros, quase 2 milhões de euros, que hoje dá 12 milhões de reais. Que é basicamente o que o Atlético Mineiro tá oferecendo pro Natanael, que pra mim já teria uma certeza melhor de bons resultados pra lateral direita do São Paulo. Rapaziada, antes da gente finalizar, eu tô vendo um movimento nas redes sociais, eu até vi o vídeo belíssimo que o Rodrigo Nestor publicou nas suas redes. Tanto ele quanto o Michel Araújo foram oficializados lá no Bahia. E muita gente ficou comovida, muita gente ficou triste com a saída do Nestor. Muita gente, assim como eu, pô, beleza, que o Nestor seja feliz, ele cumpriu aqui o seu ciclo e vai gerar um bom dinheiro pro clube e ponto. Agradeço pelo gol na final da Copa do Brasil e principalmente pela assistência também no Maracanã, que pra mim o jogo mais difícil era o jogo de ida. Fora de casa, contra o Flamengo, no Maracanã lotado, e o São Paulo ganhou de 1-0 com a assistência dele. Óbvio que o gol é muito mais emblemático, mas as duas partidas ele foi muito bem. E muita gente tá... Com todo respeito, tem gente que tá tratando como se o Raí tivesse ido embora. Eu não me lembro, é que as redes sociais também são muito mais fortes hoje, mas a saída que me deixou triste foi a de Lucas Moura em 2012. Um jogador desse calibre. O Nestor não é um cara desse calibre. Não é um cara que vai fazer falta no nosso elenco, na minha opinião. O único dos caras que saíram até agora que talvez eu sinta falta é o Wellington Rato. Mas se você tá mandando embora o Wellington Rato, emprestando o Galopo, emprestando com opção de compra o Nestor, se desfazendo de Michel Araújo e trazendo um Oscar, que é uma realidade, é um cara que vai ser cobrado pra ser esse meia, esse cara pra deixar Caleri, Luciano, quem quer que seja na cara do André Silva na cara do gol, esse cara, esse meia, tanto pra finalizar de média distância, pra ser esse meia que a gente tá tanto precisando. Se você tá se desfazendo desses caras pra trazer um Enzo Dias, que é uma realidade pra lateral esquerda, pra trazer um Wendel, que é mais realidade ainda pra lateral esquerda, tudo bem. Se você está se desfazendo de jogadores que todos esses que eu citei, Michel Araújo, Rato, Galopo e o próprio Nestor,
terminaram o ano no banco de reservas. Tirando aqueles jogos ali contra Botafogo, um ou outro ali que já tava indo um time alternativo, mas no time titular que estava terminando a temporada, todos eram reservas. O que mais chegou a ser titular era o Rato. O único cara que talvez eu falei, putz, esse cara poderia ter ficado no elenco, que poderia ajudar, não digo nem titular, é o Wellington Rato, senhoras e senhores. Então, não vejo alguma problemática também das pessoas se comovendo, ficando tristes com a saída do Nestor, muito pelo contrário, acho que todo cara que veste a camisa com afinco, ele tinha muito problema de oscilação, já nem quero mais falar do cara que não tá aqui, mas é um cara que honrou a camisa, deu o seu máximo, que não é muito, mas ajudou. Só acho que tá sendo uma... Pô, parece que o Raí tá indo embora, como eu falei, parece que um Lucas, um Hernandes tá indo embora. E não é. É um cara que saiu da nossa base, mesmo contexto pra mim do Diego Costa. É que, obviamente, o Diego Costa não tem um gol de final do Copa do Brasil pra deixar muito mais emocionante. Boa sorte ao Nestor, que consiga cumprir as metas com o Bahia pra gente garantir aí os 30 e totalizar os 40 milhões. Boa sorte ao Michel Araújo também. Nunca esquecerei do Michel Araújo contra o Santos naquele 4-1 no Morumbi, que ele arrebentou a boca do balão, né? Quase fez o gol que Pelé não fez, que pegou no travessão. E também é um cara que oscilava ainda mais do que o Nestor. Mas... tanto nessa campanha da Copa do Brasil e em outros momentos ajudou, mas não são caras imprescindíveis. O que eu estou estranhando é um choro, uma tristeza que parecem caras imprescindíveis. E não são. Tamo junto, rapaziada. Não esquece de acompanhar sempre o canal. Segue também nas redes sociais, Tricolor em Pauta. Tamo junto e é nóis. Opa, pausa na programação do canal para mostrar para vocês algumas camisetas da Lojinha em Pauta. O link tá aí na descrição, reserva.ink/lojinha em pauta. Camisetas de alta qualidade feitas com algodão premium. Lembrando que a gente parcela em até 6 vezes sem juros no famoso Pix. Tem um descontinho também e entregamos em todo o Brasil. Adquira sua camiseta do canal pro Celção fazer lives de montão.